galerinha, tudo bem com vocês? Eu sou Ieda Flávia, apaixonada pelo mundo dos pães, e hoje vou fazer aí pra você, na sua casa, para fazer junto comigo, um pão que não é de fermento natural, é um pão com fermento seco. E uma dica, para você usar o fermento seco, você vai usar 10 gramas. Se você usar o fermento biológico, aquele da padaria, multiplique sempre por 3, que o fermento seco ele é mais forte que o fermento biológico. Então, se for o fermento seco, 10 gramas. Se for o fermento biológico, 30 gramas. Ok? Super fácil você vai fazer. A única diferença que você vai precisar é a técnica para fazer a panela. Usar sempre a panela fechada para dar vapor e dar aquela casquinha dura do pão italiano que a gente adora. Vem comigo! Então vamos lá. Para fazer esse pão italiano, você vai precisar de farinha, fermento, pode ser fermento seco ou fermento Flashman de padaria, 300 gramas de água e sal. Então são 500 gramas de farinha, 10 gramas de sal. O fermento a gente põe na água morna, tá? Põe 30 segundos no micro-ondas. Essa aguinha, você vai dissolver o seu fermento na água. Se for o outro fermento, mesma coisa. Dissolve na água morna e coloca dentro da nossa massa, tá? Só isso. Essa massa é uma massa um pouco mais grudenta, tá? Se você quiser ir colocando aos poucos a água, depende da sua farinha, tá? É melhor. Porque senão ela fica muito molenga, depois é mais difícil de bolear. Mas dá também, que é um pão super simples de fazer, não tem erro. Então mexeu, tá? Mexeu essa farinha com essa água. Pode usar a mão, vai ficar parecendo uma meleca, mas é assim mesmo, tá? Porque ela vai dar perfeito pão. Pão italiano, aquele que a gente come com caldinho, com antepasto, com o que você preferir. Então, ó, mexendo com a mão, ela vai grudar um pouco, tá? Depois você tira com a colher, tranquilamente. Agora nós vamos deixá-la descansar. Essa massa precisa descansar. Período rápido, 1 hora só. É uma fermentação rápida. Uma hora depois. Vamos lá então. Agora nós vamos, que ela já descansou, nós vamos agora bolear. Coloque farinha na bancada, vire a massa e faça uma boleada. Você vai misturar para incorporar essa farinha nessa massa que está bem mole, está bem inchada, porque ela dobrou de tamanho. Então, vai manusear, ó. Você vai enrolando até ela ficar numa consistência bem gostosa, tá? Que vai já estar soltinho da sua mão. Ok? Passou farinha, boleou. E vai descansar mais um pouquinho, tá? O interessante é que ela só tem 2 descansos. Agora o prazo de descansar é bem mais rápido. Ela vai descansar por 20 minutos. 20 minutos depois. Ok, agora tá pronto. Agora a gente vai colocar a panela para aquecer. Eu usei uma panela de inox, tá? Se você tiver uma panela de ferro, melhor ainda. Polvilha nessa panela quente, que você já deixou para esquentar no seu forno bem quente. Polvilha a farinha para não grudar. Eu coloquei farinha no fundo inteiro. Faz um corte, tá? Uma faca bem afiada ou uma gilete. Você coloca a farinha polvilhada, tampou e ela vai para o forno, esse pão. No forno que já estava aquecido, estava no máximo já, tá? Tá no 260 graus. Alguns momentos depois. Ele vai ficar lindo. Depois de meia hora, você vai tirar a tampa para ele. Ó, ele cresceu. Agora você vai deixar lá meia hora para ele. Alguns momentos depois. E bom apetite. Tirando do forno, você vai tirar ele da panela quente ainda. Cuidado para não queimar a mão. Porque ele não vai ficar na panela. Você coloca numa grelha, tá? Para ele respirar e ficar crocante. Ele vai ficar aquele pão por fora crocante,
E por dentro, super macio. Um pão italiano, super crocante. Dá pra você fazer no antepasto. E bom apetite. E aí, fizeram o seu pão? Faça esse pão maravilhoso. Pão que não é de fermento natural, mas é um pão caseiro, muito gostoso, que você pode comer com azeite, abrir um vinho, com um antepasto, com geleia. Ele combina com tudo aí na sua casa. E aí, se você gostou, dê um joinha, curta, compartilha, se inscreva no meu canal, tá joia? Até a próxima e um beijo pra vocês.